Mas no Brasil, criou-se uma cultura de que empreender é importante pra caramba, é vital para o crescimento da economia, e é mesmo, isso é indiscutível, né, em qualquer país, mas que o líder e o empresário, ele precisa buscar o lucro, o dinheiro e só. Ele não precisa buscar mais que isso, tá ligado? Porque desse jeito ele impulsiona a economia impulsiona o emprego distribui dinheiro para todo mundo, e a parada vai, o que eu não acredito. Seja muito bem-vindo ao podcast Acendendo as Luzes, uma iniciativa do IFL-SP. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação sem fins lucrativos, independente e apartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas, guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Se você quer se tornar um líder de excelência que defende valores de liberdade, tem entre 19 e 35 anos e mora em São Paulo, siga nosso Instagram, @IFLSP, para ficar por dentro dos nossos conteúdos e também do nosso processo seletivo. Mas não podemos ficar só no virtual. Está chegando o nosso maior evento presencial do ano, o Fórum Caminhos da Liberdade, que vai acontecer no dia 11 de outubro no Teatro B32 em São Paulo. Este ano, o tema do fórum será Quem Construiu o Brasil. São apenas 500 lugares. Para você não perder os primeiros ingressos, se inscreva no site forumsp.org e garanta o seu lugar. Tenho comigo Evelyn Cardoso, sócia da Fúria, que é a maior organização de esportes da América Latina e também diretora de comunicação no IFL São Paulo. E também Haidar Raj, associado do IFL São Paulo, especialista em finanças e empreendedor no setor têxtil. A gente tem a honra de apresentar nosso convidado, André Acari, um empresário brasileiro, cofundador da equipe de esportes Fúria, jogador profissional de pôquer, fomentador dos projetos voltados à tecnologia e inovação. Acari ganhou notoriedade mundial ao vencer a WSOP em 2011, que é o Campeonato Mundial de Pôquer, o que catapultou suas incursões em desenvolvimento de projetos e pessoas. Hoje é reconhecido como uma das principais vozes inovadoras e disruptivas no mundo, com especial atenção para educação, inclusão e transformação social por meio do esporte e empreendedorismo. Acari, obrigado pela presença. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Eu já vou começar, cara, aproveitando o tema do nosso fórum, que vai ser dia 11 de outubro, que é Quem Construiu o Brasil, puxar acho que um tópico muito interessante aqui, porque você hoje é um empresário muito respeitado e admirado, né? Então, você é famoso, você tem diversos seguidores, e eu considero você uma das pessoas que vem construindo o Brasil, né? Não só construiu lá atrás, como continua construindo. Mas eu me lembro de te conhecer, eu acho que muito antes disso, na época que você fazia Na Mira do Pro, você tinha o seu blog e eu acompanhava, né? Eu fui um jogador amador de pôquer. Mas eu acho que mais do que pôquer ali, eu me inspirei muito em você na questão de sonhos, tá? Porque eu via você uma pessoa que batalhava, né? Que não era uma pessoa que teve todos os benefícios do mundo para chegar onde chegou, e desde aquela época eu via você com muita admiração. Como é que você sente hoje? Qual que é o sentimento que você sente tendo sido tão importante no pôquer, mas não só no pôquer, mas potencialmente tendo influenciado um monte de gente ali da minha idade? Primeiro, obrigado, cara. Obrigado pela apresentação, obrigado por ter acompanhado desde lá de trás a minha carreira. Cara, assim, eu me sinto o retrato de um brasileiro nato, assim. Não fiz parte da média para baixo em relação à educação, assim, né? Porque eu estudei escola particular quando eu era pequeno lá no Tatuapé, na Zona Leste. Mas logo no começo da minha vida, ela deu uma guinada financeira muito pro lado ruim, né? Então a gente ficou muito mal de grana, muito mal de situação familiar financeira, o que me colocou meio que numa massa de brasileiros, assim, que estatisticamente tinha muita chance de dar errado, como a grande maioria do Brasil. E aí eu tendo vencido nesse tipo de status estatístico, é legal pra caramba, você se sente bem porque você vive mais confortável do que iria acontecer se a estatística batesse, e principalmente porque você traz muita gente com você pra fugir de uma estatística ruim, assim. Então você consegue impactar bastante gente, mudar a vida de bastante gente. Isso é irado pra caramba, cara. Você sentia que
isso ia acontecer, cara? E quando você tava, né, quando você fala que teve dificuldades ali, eu lembro até que dos seus posts eu lia, você fala, putz, tive dificuldade financeira, jogava gamão, né? Foi nessa época que nem no poker ainda era o principal. Você sentia que você ia chegar a ter sucesso, ser campeão mundial e ter empresas, enfim, funcionários? Como que era a sua cabeça naquela época, quando você estava na pior ali? Cara, não. Se eu te falar que eu sentia blefe, tá ligado? Não sentia, não, pô. Eu acho que quando você tá muito no perrengue, você não tem nem tempo, tá ligado? Pra ficar sentindo essas paradas, assim. Você tem que correr, mano. Tem que correr, tem que acelerar, tem que se educar, tem que evoluir em alguma coisa, fazer alguma coisa bem feita, tá ligado? Então minha corrida era pra isso, era pra tentar fazer alguma coisa, seja empreendedorismo, seja jogar, seja o que fosse que aparecesse pra mim, pra tentar fazer muito bem feito pra fugir da curva normal do que iria acontecer, tá ligado? É claro que eu sempre fui muito otimista, sempre fui muito motivacional, sempre tentei impulsionar quem tá do meu lado, mas não sei, hoje em dia, se eu me vejo como eu sou hoje, eu sou um cara muito diferente mentalmente do que eu era quando eu tava com 15 anos, 14 anos, ferrado de grana e tendo que correr, tá ligado? Ali é correria, mano, não tem muito o que fazer. De repente, quando você começa a se despontar em alguma coisa intelectualmente, que você aprendeu a fazer alguma coisa que os outros não fazem tão bem feito, e isso começa a te dar algum retorno, talvez ali comece a te dar um pouco mais de espaço pra você sonhar, né? Pra você pensar uma parada diferente. Enquanto isso não acontece, eu acho que eu nem gosto muito de impulsionar essa ideia do sonho, assim, saca? Eu gosto de impulsionar a ideia da evolução, sempre. Porque se você aprender a fazer uma parada e você for bom em fazer uma parada, é aí que você tem que se agarrar. Sim. Qualquer outra coisa é meio religiosamente motivacional, assim. Sim. Não acredito muito. Eu sou muito pragmático, por isso que eu sou jogador de poker, né? Eu sou muito, Sim. tento ser muito pragmático nas decisões, assim, muito mais por lógica do que por qualquer outra coisa. Porque eu acho que desse jeito a gente consegue crescer e trazer um monte de gente com a gente. Legal. Eu acho que você citou alguns pontos que me chamam a atenção, que é você fala que você acaba sendo lógico, né, pelo poker. Enfim, eu acho que o poker ele trabalha algumas habilidades que, ao meu ver, e eu já vi, né, grandes empresários, sei lá, Bill Gates falando que um bom empresário deveria jogar poker, enfim. Eu acho que gostaria que você falasse um pouquinho mais para o público, quem está vendo em casa, o que você enxerga que o poker pode trazer de bom, né, para a vida das pessoas, para a vida do líder, do empresário, ou, né, como pessoa mesmo. Como isso te impacta? Porque eu acho que acaba tendo, e isso no passado é muito mais, né, tinha muito preconceito contra qualquer jogo, né, e o poker é um deles. Hoje imagino que ainda tenha, para quem não tenha muita informação, muito menos porque você lutou e outras pessoas lutaram para que isso se popularizasse. Mas quais são os impactos que você vê no poker que são benéficos, né, para as pessoas? Cara, são diversos, assim, muitas coisas. O poker, ele retrata esse meu tipo de mindset, né? O tipo de mindset pragmático, racional, lógico, não poético, não romântico, não... ele é contra qualquer tipo de bullshitagem que a vida te traga, assim. Ele vai pelo lado mais absoluto. Você é bom em poker quando você toma ótimas decisões. Então, você precisa tomar a cada decisão. Então, tipo assim, se eu tô no sofá e vou até a cozinha, eu tento buscar qual é o melhor caminho para chegar mais rápido na geladeira, ao invés de eu pegar o pior caminho que vai me dar um passo a mais. Esse tipo de mindset volumado, ele acaba te trazendo muito mais benefício no longo prazo do que malefício no longo prazo. Coloca isso em tudo que for matemático, em tudo que for técnico, em tudo que for tático, você vai ter um bom jogador de poker, você vai ter um cara que vai ser mais lucrativo do que o deficitário. Se você fizer o paralelo, você vai ver que a vida é mais ou menos a mesma coisa, né? Na sua relação com o seu namorado, com a sua namorada, com quem está trabalhando com você. Sim. Quanto mais pragmático você for, quanto mais absoluto para tentar buscar a ótima decisão, Eu melhor acho que benefício vai ter. eu fui muito amador, né? Eu brincava de poker, eu não sou jogador. E o Aidar vai poder falar melhor do que eu acho que você joga mais sério do que eu, né? Mas para mim, um grande aprendizado foi um pouco de resiliência ali, né? Porque, pô, às vezes você perde a mão que você fala, pô, como é que eu perdi? Melhor, né? E se você não mantém a cabeça no lugar ali, cara, desanda tudo que você tá fazendo, né? Sim. Então, putz, a resiliência é algo que, como amador, já me ajudou muito, assim. Então, Eu gosto bastante da analogia do poker para negócios, né? Uma negociação, por exemplo. Para quem jogou poker, tem aquela parte de você jogar em posição, né? Eu comecei a estudar um pouquinho o jogo, entendi a importância de jogar em posição, que acaba sendo mais lucrativo no longo prazo, né? Em relação a jogar posições mais cedo, né? No jogo. O interessante é que você jogando em posição, numa jogada mais tardia, você tem que responder depois da outra pessoa. A pessoa precisa primeiro responder primeiro que você em relação às fichas, em relação à jogada. Isso é interessante para um aspecto de negociação, né?
Quando você vai negociar, o interessante é você sempre deixar a pessoa dar a primeira oferta. E é a partir disso você fazer a negociação. Porque se você dizer para a pessoa, poxa, eu estou disposto a pagar até X no negócio, você já entra em desvantagem. Então é bacana isso. Exato. Tem uma arquitetura de informação no poker que ela ensina a várias circunstâncias, né? Então, tipo, todas as vezes que você puder extrair alguma coisa antes de falar, você sempre vai ter vantagem. Então, tipo assim, qualquer situação. Se você chegar em casa e a sua mulher estiver brava, se ela falar, você vai agir melhor. Se ela não falar e você ficar chutando o que tá acontecendo, você vai agir pior. Você vai falar alguma merda, e aí você vai ter que lidar com aquela situação. Se você chegar numa reunião de trabalho, se eu estiver trabalhando com a Eve, por exemplo, na Fúria, e tiver acontecendo alguma coisa, se me oferecerem informação antes, eu consigo processar e achar soluções. Pode ser que eu seja horrível em achar soluções, mas é melhor que você tenha as informações para tentar achar soluções do que você não ter as informações. Isso vai facilitando a cada passo. Porém, o poker ele mostra alguns retratos do ser humano que são muito legais de se analisar, assim, do tipo, quando você não estuda poker e joga poker, o poker ele é um jogo que ele maltrata, né? Você toma porrada, você perde as aspas 2-2, aí lá te machuca, você fica lembrando daquele 2 que bateu no River uma semana e conta pros amigos, faz um monte de coisa. É a famosa bad beat, né? Quando você toma uma bad beat, você fica chorando e tudo mais. Mas na verdade, quando você cai num torneio, quando você é eliminado, você não foi eliminado naquela mão. Você foi eliminado em um monte de outras mãos que você jogou mal, porque você não sabe jogar, você é ruim, tá ligado? Mas ninguém fala isso. Então, tipo assim, se você é um líder, se você trabalha numa empresa, você faz um monte de merda. Você é ruim em várias coisas. Mas é melhor você para você mesmo e você para os outros esconder essa informação e falar que foi o 2, tá ligado? O 2 no River que bateu. E aí esse 2 no River te fadou a tragédia, tá ligado? E aí você fica o tempo inteiro jogando a culpa em alguma circunstância que não é o fato de que você é ruim. E no poker não dá tempo para fazer isso. A cada vez que você faz isso no poker, você perde dinheiro. Uma vez que eu ficar inventando história, eu perco dinheiro. E aí você tem um gráfico. E esse gráfico mostra o quão ruim você é em contar as histórias ou quão bom você é em contar as histórias. E você precisa melhorar, porque senão você tá ferrado, tá ligado? Isso vai doutrinando a mente humana a, tipo assim, se alguém conta uma história que você fala, mano, para, cara, tá ligado? Sim. Você já percebe que a parada não é... Você olha o resultado, e o cara ali, é ruim né? de tomar a Exatamente. decisão, tá ligado? Tomar a decisão é uma arte, né, cara? É um negócio difícil de você fazer análise, saca? Então o poker ele te mostra muito sobre o ser humano, quem é corajoso, quem é covarde na tomada de decisão, quem barriga as paradas e não toma a decisão certa, E aí eu fico meio escolado, né, na vida, eu fico meio chato também na vida, porque você fica o tempo inteiro olhando as pessoas por esse prisma, tá ligado? Fala assim, ó, tá enrolando, tá barrigando. Mas eu acho que toda reunião com a Kari é um jogo de pôquer. toda reunião, né? E a gente faz muito. A gente faz muito. Melhor deixar ele falando aprende. pra já ter informação A antes. gente aprende. Sim. É que tem um ponto que o poker, que assim, você joga 20 telas ao mesmo tempo, em 2 monitores, tomando decisão de segundo em segundo, né? Então você vai clicando o mouse ali. Não dá tempo de bullshitar. Não dá tempo de, tipo assim, cara, deixa eu falar uma bobeira aqui pra ver se o cara se convence de alguma outra coisa. Você tem que clicar. Tem saída. O jogador de poker profissional, que joga online principalmente, ele tem que ser de bom pra frente, tomador de decisão, em múltiplas decisões por minuto. Ele tem que fazer isso. Então, se você for fazer um retrato da vida, é a mesma coisa. Aqui a gente tá tomando decisão. Vai falar ou não vai falar? Você vai falar ou não vai falar? Eu vou falar. Cara, cada uma dessas você pode buscar a média, a horrível e a ótima, tá ligado? Se você buscar mais ótima, o podcast vai ser mais legal. Se você buscar mais médio, o podcast vai ser médio. Se você falar merda, vai dar ruim, tá ligado? Você fica escolado a fazer isso o tempo inteiro, tá ligado? Em qualquer coisa. Qualquer tomar decisão. Contratar alguém ou não contratar alguém. Fechar um contrato de patrocínio ou não fechar um contrato de patrocínio. Contratar um jogador pra jogar ou não. E você tem sempre múltiplas opções, né, cara? Então, a arte de tomar a decisão é forte demais. Legal. E aí, falando em tomada de decisão, uma coisa que eu tenho muita curiosidade, e pra mim não é claro... como é que foi a tomada de decisão de entrar no esportes, quando a gente fala da Fúria, né? Hoje eu acho que você olha e você fala, pô, é óbvio, é um negócio legal, é a maior que tem na América Latina, tem o melhor time e XYZ, o negócio é grande. Mas no passado eu imagino que não era, né? O que tinha na sua cabeça quando você falou, vou entrar nesse mercado de esportes? E aí até falar um pouquinho pro pessoal que não conhece, pô,
que é a Fúria, qual que é o tamanho da Fúria, porque eu acho que muita gente vê a Fúria passando um jogo no Gaules ali, vê o jogo no YouTube, mas não tem a dimensão do que tá por trás de tudo aquilo, né? Então conta um pouquinho pra gente como é que é a Fúria, né? Como é que é a Fúria profissionalmente falando? Cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro jogando poker, comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha visto, assim. E aí eu não esperava ganhar esse tipo de volume. E aí eu comecei a ver esse dinheiro, que é um susto, né? Pra quem não tem dinheiro, de repente você ter dinheiro é um negócio que você não tá acostumado. Eu comecei a ter uma certa fobia, assim, uma certa vontade desenfreada de querer colocar dinheiro em outras coisas para me proteger, para tentar, o famoso, vários ovos em várias cestas, tá ligado? Ao invés de ter tudo voltado num jogo que tem variância, que depende muito da minha capacidade intelectual, que às vezes eu tô num dia mal e eu perco, então eu queria colocar em outras coisas. Eu comecei a colocar de forma tomada de decisão ruim, tá ligado? E aí, depois de colocar dinheiro em várias situações, e perder dinheiro em várias situações, e ganhar dinheiro em algumas, eu comecei a tentar fazer uma análise poker-wise, assim, por que algumas davam certo e por que algumas davam errado. Aí eu percebi que, tipo assim, tudo que era conectado à competição dava certo. E tudo que era o resto dava errado. Então eu coloquei dinheiro em restaurante japonês, paleta mexicana, aí fui nos caras que eu ia perder com paleta mexicana. Sim. Então, sempre quando eu colocava dinheiro nessas paradas, ia mal. Porque essas outras coisas sem ser a competição, em vários momentos, tanto elas quanto as de competição, têm o mesmo background, né? Tem, tipo assim, o back-office, financeiro, administrativo, caramba. Mas em algum momento, quando elas precisam brilhar, elas têm algumas peculiaridades que são diferentes das que tem competição. E aí eu era ruim. Então eu jogava mal o jogo de restaurante japonês. Não sou japonês, não tenho uma história de cultura gastronômica, não manjo do negócio, não sei o que uma pessoa olha quando ela vai no restaurante de fato, eu sei comer. Eu sei bem, inclusive. Eu gosto pra caramba, mas eu não era a minha praia, tá ligado? E aí você começa a tomar as decisões que, tipo assim, de back-office, todo mundo não vai igual. Tem uns caras que fazem melhor, uns caras que fazem pior, mas você consegue contratar pessoas pra ficar meio que numa média geral boa. Mas quando vai vir o tempero ali, spice up na parada, você ia mal, porque você não sabia tomar decisão. E tudo que era de competição tava na minha veia, porque eu tava jogando há 16 anos, tinha sido campeão mundial, me preparei pra ganhar 270 torneios na vida, caramba. Então, eu sabia o que fazer pra falar pra um cara ganhar, pra ajudar um cara a ganhar, pra ajudar um time a ganhar, pra fazer tal coisa. E aí, cara, em um determinado momento eu tomei a decisão que eu não ia mais colocar nenhum dinheiro em coisas que eu não, pelo menos, não sentia que eu tinha esse tempero pra fazer alguma coisa diferente. Aí apareceu o Guerri na minha casa, que hoje é técnico de CSGO, com um PowerPoint lá de 5, 6 slides pra montar um time de Counter-Strike. Na época eu era amigo, já conheci o Jaime, o Cris, uma turma que a gente conheceu através do Neymar, da turma do Neymar ali. A parada se conectou, eu chamei os caras para fazer um churrasco na minha casa, falei, cara, recebi essa proposta aqui, ó, esse assunto aqui é dos assuntos que me excitam, esse aqui eu tenho a ver. Não porque eu gosto de Counter-Strike, mas porque eu gosto de competição, eu não manjava de Counter-Strike na época, ainda não manjo muito. E aí, cara, resolvi colocar, não era muito dinheiro, resolvi colocar em 2016. Cara, de repente a coisa foi tomando uma proporção. E para mim a Fúria é um exemplo ali de que o profissionalismo prevalece, né, cara? E porque não era óbvio que você pegar jogadores que até então desconhecidos, sei lá, o Cacerato, né, o Yuri, eles não eram famosos, né? Não são quem são hoje. Então, o Brunão conhece os meninos. Conheço, eu joguei, cara, conheço pessoal ali, joguei com bastante gente, inclusive. Conheço FNX, enfim, conheço uma galera. Mas eu acho que o engraçado é pensar que, pô, ali foi profissionalismo, né? Não é que você queimou dinheiro, contratou os melhores, não. Você criou dentro de casa Yuri, Cacerato, enfim, etc. E o negócio virou um time... A Fúria chegou que é top 10 com certeza, mas top 5 chegou, né? Top 5, então... Eu acho que bateu top 3. Top 3, né? Então é um baita exemplo de, pô, começamos do zero, né? Tipo, criamos dentro de casa, dinheiro contado e o profissionalismo prevaleceu, né? Enfim, eu acho que muito legal a história ali. A gente teve os desafios que qualquer startup tem, cara. Sim. A gente teve que investir, teve que tirar dinheiro do bolso, teve que fazer as coisas acontecer, teve que contratar gente cada vez melhor e foi melhorando cada vez mais o nível de pessoas que estavam conectadas. Contratamos muita gente ruim, tivemos que demitir gente ruim porque tomava decisão ruim. E aí, eu acho que o modelo de negócio inteiro ele foi casando por um caminho legal. Assim, a gente foi tomando boas decisões no macro, né? Então, tipo, ter um time ou ter vários times. Diluir o efeito vitória e derrota ou focar em um só e torcer para que esse daí vença tudo e a gente seja vitorioso como empresa. A gente foi tomando boas decisões, conectar com streamers e conteúdo ou não conectar com streamers e conteúdo, só formar performance.
que tipo de entrega a gente faz para as marcas, né? Que é uma das grandes molas propulsoras do negócio é ter patrocínio, é ter marcas conectadas. Sim. Que tipo de oferta a gente faz para essas marcas de missão, de propósito, para ver se está casado com o propósito delas no longo prazo. Porque daí quando casa propósito, tudo fica mais fácil de vender, fica mais fácil de se plugar. Todas essas foram melhores do que piores. Em todos os momentos tiveram decisões ruins também, mas as maiores venceram, tá ligado? Mas eu acho que é porque lá no DNA, lá na vontade de investir, tava a competição, tá ligado? Essa competição vai fazendo. Sim. Até que chegou num determinado momento que ela começou a ficar muito grande, aí veio feras que nem essa daqui, né? Mas eu até tenho uma pergunta, Evelyn, a Karen, né, pros dois aí, que quando a gente fala de esportes, o público acaba sendo muito jovem, né? Então, diferente de você ter uma marca consolidada, enfim, etc., você está lidando com pessoas muito jovens, mas o time, né? Os colaboradores, os jogadores, todos são muito jovens também. Você está lidando com pessoas ali que, de repente, né? Obviamente não no mesmo patamar, mas o cara ali do nada, muito jovem, começa a ganhar dinheiro, começa a fazer sucesso. Qual que são as dificuldades, se existem, de trabalhar com pessoas ali tão novas que de repente estão fazendo sucesso? Vocês têm esse desafio no dia a dia ou não? O pessoal é muito consciente? Vocês têm um time de psicólogos? Como é que é isso, né? Porque imagina que é um negócio difícil, né? Quando eu entrei na Fúria, acho que o desafio maior é que eu vi que o candidato também era fã. Então, quem a gente contratava também era fã. E a dificuldade, ela tá exatamente aí. O quanto que é fã e o quanto que também tem skill para assumir uma responsabilidade grande, porque a Fúria, ela funciona igual qualquer outra empresa, igual qualquer outra organização. E o que o Akari falou, a gente teve que fazer algumas mudanças que foram importantes para o crescimento da Fúria, mas a gente entendeu que a gente consegue casar as duas coisas, né? Que é o amor pelo esportes com a pessoa conseguir trabalhar dentro da Fúria. E hoje a gente tem 180 apaixonados lá dentro, um escritório de 1.200 metros quadrados, com 5 salas de performance agora, enfim. Novo, né? Agora a gente tem toda uma parte que a gente chama de método Fúria, né? Que é principalmente também para os nossos jogadores, para os nossos players, que é parte de psicologia, parte de fisioterapia, todo acompanhamento que a gente consegue dar pro player, a gente oferece. E aí eu tenho uma pergunta para fazer pro meu boss, né? Ah, que boss, parou. Sócio. Pro meu sócio, acho que vale eles contarem que a gente não chegou nem aonde a gente ainda imagina chegar, né? Então, o que você imagina que a Fúria pode ser? E o Akari, ele é muito família, ele fala muito das filhas, e o que ele quer deixar também, acho que é legal, o que ele quer deixar também de propósito, o que ele quer... Tipo, quando o Akari decidir se aposentar, decidir curtir a vida, como é que ele quer ser lembrado? Tá perto? Como é que ele quer ser lembrado? Acho que esse é um negócio legal também. E falar também o que você tá imaginando da Fúria pelos próximos anos aí, que a gente tem um planejamento estratégico bem legal Audacioso. e é audacioso. Cara, eu acho que a Fúria, ela pode... Tipo assim, eu acho que ela já tá fazendo esse trabalho e ela pode fazer cada vez mais no Brasil um trabalho de educação de líderes, saca? De empresários, assim, de verdade. Muita gente hoje de 35, 37, 42 anos de idade é fã da Fúria, porque gosta do Counter-Strike. E o Bruno, você tem quantos anos? Tô com 34 agora. Então, jogou Counter-Strike, jogou lá na Monkey Games, Eu lá assisto atrás, até depois hoje fez tal jogos da coisa, Fúria. né? O processo foi mais ou menos o mesmo, né? O drill foi a mesma coisa. Essa galera hoje, eles são todos líderes. São todos os caras que são C-levels aí nos lugares, cara. Existe uma cultura no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, né? E aí, nos Estados Unidos, ele tem uma cultura muito pior em alguns aspectos, muito melhor em outros aspectos do que o Brasil, aqui também. Mas no Brasil, criou-se uma cultura de que empreender é importante pra caramba, é vital para o crescimento da economia, e é mesmo, isso é indiscutível, né, em qualquer país, mas que o líder e o empresário, ele precisa buscar o lucro, o dinheiro e só. Ele não precisa buscar mais que isso, tá ligado? Porque desse jeito ele impulsiona a economia impulsiona o emprego distribui dinheiro para todo mundo e a parada vai. O que eu não acredito. Tá ligado? Eu acho que a Fúria pode ser um exemplo de como isso pode acontecer. Porque quando você
não entende que existe um problema maior do que simplesmente o que você vai gerar de emprego para salvar a sociedade, né, o país fica capenga, ele fica torto, tá ligado? E aí a sociedade fica torta e gera esse tipo de político que a gente tem em qualquer instância, de esquerda ou direita, todo cagado, entendeu? Todo mundo fazendo merda o tempo inteiro, o país sendo roubado o tempo inteiro, todo mundo fechando o olho pro roubo, ninguém tendo nem aí, porque é formado de uma grande quantidade de pessoas desonestas, não preocupadas com inclusão, com diversidade, com o papel da mulher na sociedade. Ninguém tá nem aí. Simplesmente tá tipo assim, não, gera emprego, amigo, manda bala que o resto tudo se resolve. E não se resolve, tá ligado? Mas no Brasil parece que criou essa escola, do tipo assim, manda bala na economia e vambora. Eu acho que a Fúria pode mostrar, gente, se a gente está sobrevivendo, se a gente está sendo bem sucedido, é porque existe uma outra forma também de ser bem sucedido, porque a gente está impactando. A gente faz muita coisa. O departamento da Evelyn, o departamento de diversidade, ele gasta dinheiro para transformar a vida e para incluir pessoas. Então, por que todo mundo não pode fazer isso? Por que dá para ser rico, dá para ganhar muito dinheiro, dá para ficar em hotel 5 estrelas, dá para viajar de executiva, dá para fazer um monte de coisa na vida e mudar a vida de um monte de gente, não só com o crescimento da geração de emprego e tudo mais, que também é importante pra caramba. A Fúria, se a Fúria for essa empresa que consegue mostrar cada vez mais dentro do país, eu vou ficar muito feliz, tá ligado? Eu acho que ela já é, mas numa instância pequena, nem todo mundo conhece o Case Fúria. Você fala assim, cara, mas será que quando ela ficar gigantesca e tiver 6 mil funcionários, será que ela vai conseguir? Eu acho que não tem outra opção. Ou ela vai conseguir ou ela não vai existir mais. Ela vai quebrar, entendeu? Porque eu não consigo ver não acontecer. Como o que a gente vem fazendo até agora mostra que isso é explosivo, e é uma máquina geradora, é um ciclo gerador de, tipo assim, quanto mais você impulsiona, mais você muda a vida de pessoas, mais você insere pessoas na sociedade, no consumo, pessoas pretas para participar de coisas que elas não participavam, pessoas trans para participar de coisas que elas não participavam. Isso gera uma corrente de impulsionamento e monetização, e marcas querendo, porque os propósitos das marcas, dos CMOs, dos líderes, tipo assim, quem não tá com esse propósito, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um grande grupo de pessoas que tá com esse propósito que eu tô falando aqui. Quem não tá muito fora do ciclo. Tá muito torto, tá ligado? E a galera tá vendo que tá muito torto. E aí, influencia em tudo. As pessoas param de consumir, começam a boicotar, porque vê que o líder é tosco, vê que a marca é tosca, vê que não sei o quê. Enquanto o oposto disso explode, tá ligado? As marcas começam a estourar. Então, como eu acredito nisso, pode ser que eu seja otimista demais também, que eu seja sonhador, mas eu vejo isso acontecer. E aí, pra mim, é muito legal eu morar nos Estados Unidos, participar da sociedade lá, e ser brasileiro e ser apaixonado pelo Brasil. Então, eu acho que a Fúria é o maior legado que ela pode deixar. É esse, tá ligado? Mexer na vida de um monte de gente, fazer um monte de gente ficar rica, mas incluir um monte de gente, criar uma diversidade foda, fazer as paradas acontecer. Se isso acontecer, é o maior legado que eu vou deixar para minhas filhas, tá ligado? Aí, tipo assim, você vai deixar dinheiro para minhas filhas? Não tenho nenhum plano disso. Inclusive, se eu gastar tudo, elas que se virem, tá ligado? Por quê? Porque se elas conseguirem ter esse conceito e conseguirem mexer na vida de mais pessoas, deu nós, saca? E ainda se sobrar algum para elas, pô, legal pra caramba. E se não sobrar, corre atrás e ganha de vocês, que eu ganhei o meu, não tem problema nenhum com isso. Eu acho que vamos para a última pergunta aqui. Cara, eu acho que é mais, eu queria ouvir, né, queria que você falasse pro pessoal lá de casa, as considerações finais, mas se você fosse falar pro Akari de 20 anos atrás, quais conselhos você daria, né, pro Akari lá, jovem, lá do passado? Puta, cara, o cara lá do jovem do passado fez tanta merda. Eu falei, para de fazer merda. Não, cara, eu acho que, tipo assim, eu fiz o que o mundo me ofereceu e eu fiz o que tinha que ser feito, tá ligado? Eu não teria mudado nada do que eu fiz em termos do homem, ser humano que eu me formei, assim, saca? Então, tipo, talvez eu tenha perdido tempo de criar esse conceito que eu acabei de falar pra vocês, eu poderia ter feito isso antes. Porque isso daí não tem nada a ver com o tamanho da empresa que você tem, isso daí tem a ver com o ser humano que você é. Quer dizer, você consegue impactar uma pessoa só e já tá bom, tá ligado? Mas eu não era tão aficionado por uma tese, tão estudioso de um propósito, assim, do jeito que eu sou hoje. E isso não me faz nenhuma Madre Teresa de Calcutá, entendeu? Eu gosto de ganhar dinheiro, gosto de explosão, jogo poker, pô. Então lembra que jogar poker era um jogo de, né, de ficha pra lá, ficha pra cá, mas dava pra ter feito antes. Então talvez eu tivesse feito antes. Não mudaria nada na forma que eu lidei nem com dinheiro, nem com palavra, nem com honestidade com meus amigos, nem com a lealdade com todo mundo que eu tenho. Que isso daí sempre foi o asset que eu mais quis proteger, que eu mais fiz propaganda pra mim mesmo que eu era, tá ligado? Então, eu não mudaria nada disso. Agora, é óbvio que se você olhar por um outro viés, é capaz que se eu fosse um outro tipo de cara, com outro tipo de política, eu teria mais dinheiro, eu teria
não tenho nenhum interesse. Eu tenho interesse em ser esse daqui que eu sou, com o dinheiro que eu tenho, com as coisas que eu fiz, com o impacto que eu causei. Aí, se eu puder volumar isso mais, eu fico imaginando sempre por causa do Bill Gates, né? Você falou do Bill Gates, tipo, se o Bill Gates fez o que fez, e de repente um dia ele acordou e falou, mano, vou acabar com a água suja da África. Cara, o cara fez, cara. Você fala, cara, esse cara é muito irado, tá ligado? O cara que acorda com o propósito desse faz, você imagina o dia seguinte, cara. Sim. Quando ele acabou com a água suja em tal lugar, pô, é muito sinistro. Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que é o ponto, cara. Então eu falaria pro Andrade antes, pra ele fazer o que ele fez. Legal. Muito obrigado, Karen. Imagina, é um prazer. Obrigadão. Obrigado.